na Revista e Corrigida, quero convidar você a abrir no livro dos Juízes, capítulo 16. Eu vou ler os versículos 21 e 22. Livro dos Juízes, 16, 21 e 22. Eu vou ler na versão revista e corrigida. E peço que você me acompanhe, se a tua versão for um pouquinho diferente, mas confira aí, quer você tenha a NVI, a revista atualizada, a corrigida fiel, seja qual for a tua versão, compare e confirme, por favor. O escritor sagrado registrando, escreveu assim: então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapada. Esse texto está falando de Sansão. E eu quero crer que todos conhecem a história de Sansão. Quem foi Sansão? Sansão foi consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Deus decidiu que viria ao mundo um ser humano com uma tarefa, com uma função específica, ser consagrado a Ele para exercer papel de juiz, de líder, para liderar o povo hebreu, o povo de Israel que estava na terra prometida. O povo tinha entrado na terra prometida já há muito tempo, mas eles não eram ainda um reino com um rei. Deus estabelecia de tempos em tempos juízes. Quem eram esses juízes? Homens de Deus, consagrados ao Senhor, capacitados por Deus, instruídos na palavra de Deus, e que exerciam autoridade, liderança. E além de liderar o povo, também exercia juízo entre causas que possuíssem, sempre ouvindo Deus. Sansão é essa pessoa que Deus escolheu para ser assim. E Deus decidiu que Sansão, ele seria dotado de uma marca fundamental, importantíssima para o ministério que ele iria realizar. Aquele era um tempo em que o povo de Deus, chamado Israel, estava na terra prometida, mas ainda enfrentava muita dificuldade para manter o seu território. Porque de tempos em tempos, e nessa região de Israel, mais próxima de um povo chamado filisteu, que era um povo guerreiro, um povo violento, um povo idólatra, um povo pernicioso, um povo de costumes pagãos. Era um povo que estava constantemente invadindo, tomando as colheitas, colocando fogo nas casas, estuprando as mulheres, assassinando os moradores das vilas. Então, Deus, assim, e esse povo filisteu, eles fizeram algo. Eles impediram que os israelitas pudessem sequer ter uma pedra de amolar. Se quisessem amolar o seu arado, usar aqui um termo mais para o nosso contexto, uma enxada, teriam que ir até eles para pedir para amolar e pagar por isso. Não podiam dominar o processo de fabricação, de uso, de manipulação
do ferro, do bronze. Não podia. Por quê? Porque fazer isso significava ter a possibilidade de forjar armas. E um povo armado, não sei se você já ouviu falar isso, um povo armado não pode ser subjugado, ou para ser subjugado, não será subjugado com facilidade. Você entendeu? Os filisteus não deixavam o povo de Israel sequer fazerem os seus instrumentos de trabalho que fossem em bronze ou em ferro. Por quê? Se eles podem afiar uma foice, se eles podem fabricar uma foice, isso pode se tornar um instrumento de batalha, isso pode se tornar um armamento que vai fazer com que eles se voltem contra nós. E se nós queremos continuar subjugando eles e fazendo com que eles sejam nossos servos, eles não podem ter isso. Então, Deus vai fazer uma coisa. Deus vai trazer ao mundo um camarada que vai ser juiz, vai ser um camarada instruído na palavra de Deus, vai ser líder do povo, e Deus vai ratificar para conhecimento de todo o povo hebreu, todo o povo israelita, de que esse homem é um homem de Deus, colocando nele uma marca, um sinal da sua unção. E a marca, o sinal da unção que Deus coloca em Sansão, é uma força descomunal. Sansão tinha a força de muitos homens. Ele sozinho fazia aquilo que era preciso que 10 homens se unissem para ter força para fazer. Deixa Deus falar com você. Para certas coisas, para enfrentar certos inimigos que se levantam, é preciso que Deus levante alguém que tenha uma força que os homens comuns não terão. O que a gente imagina de alguém assim? Vai ser perfeito, esse cara vai ser santo. Olha só, o anjo aparece para a mãe dele e diz assim: olha, você é estéril, mas Deus resolveu que você vai ser a mãe de um homem que Deus vai trazer à terra para ser um juiz no meio do teu povo e um libertador. Só que é o seguinte: desde agora você não pode comer nenhuma carne impura, esquece comer carne de porco. Tudo aquilo que a lei de Moisés diz, que Deus deu a Moisés, faça não. Vinho, qualquer um do povo de Israel pode tomar vinho, mas você não vai mais tomar vinho a partir de hoje. Esquece tomar vinho. Outra coisa, você não vai tocar em nada que for impuro. Então, cuidado. Obedeça às leis cerimoniais a respeito da sua menstruação, do tocar em sangue, de coisas que são chamadas impuras lá na lei de Moisés. Ou seja, você tem que viver uma vida de santidade, porque aquele que você vai trazer ao mundo será alguém especial, diferente. Mais uma coisa, esse menino que vai nascer, você tem que instruí-lo e fazer dele nazireu. O que é nazireu? Alguém que é consagrado para Deus. E o símbolo do nazireado dele é que ele não poderá cortar o cabelo. E você vai ensinar isso para ele. Eu estive lendo um tempo atrás, recentemente, e ouvindo uma dermatologista que falou uma coisa que eu fui pesquisar. Ela disse o seguinte: o mito, a história da Rapunzel é um mito. Ninguém jamais poderia ter um cabelo
igual de Rapunzel, mesmo que não cortasse o cabelo a vida toda. Por quê? Porque existe, salvo uma anomalia. Por quê? Porque o ser humano ele é dotado de uma informação que diz o seguinte: cabelo cresceu, chegou até um determinado momento, não cresce mais. Dali para frente ele não cresce mais. Então essa coisa de ter uma pessoa que tem um cabelo que cresce como se fosse um véu de grinalda, se alguém tiver algo assim, é uma anomalia. Porque o máximo que o cabelo vai crescer é até mais ou menos na altura ou para baixo um pouquinho das nádegas. Esse é o normal. Aí eu comecei a entender, porque eu pensava assim, quer dizer que Sansão não podia cortar o cabelo. Tinha que ser um cara muito forte mesmo, porque para aguentar o peso do cabelo que ele deveria carregar na cabeça, né? Algumas pessoas já me zoaram muito para dizer: pô, pastor, como é que o senhor consegue equilibrar a tua cabeça? Que alguém, não sei quem, né? Óbvio, gente que gosta muito de mim, para pensar que eu tenho uma cabeça muito grande, né, Beira? Né? Agora, imaginando Sansão, tá rindo, né? Imaginando Sansão, cara com 25 anos, nunca cortou o cabelo, 30 anos, nunca cortou o cabelo. Para pensar. Eu imaginava que se ele soltasse aquele negócio, ele não precisava nem de ter aquela força descomunal, só usando o cabelo dele, que nem aqueles caras do Kung Fu, de filme de Kung Fu, você lembra? Que no filme de Kung Fu o cara faz assim, sai derrubando um monte de gente, né? De inimigo só no golpe do cabelo. Não, mas não é, porque o cabelo não crescia a esse ponto. Fato é que Deus estabeleceu, tem que ter esse sinal, ele não vai cortar o cabelo. É sinal, é símbolo da unção que eu estou colocando sobre ele. E a força descomunal que ele terá. Para quê? Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus vocaciona alguém, Deus confirma a vocação, fazendo com que todos reconheçam a unção de Deus sobre aquela pessoa. Eu vejo muita gente por aí, que tem pinta de crente, fala como crente, já subiu o púlpito inúmeras vezes como crente. Você olha e diz assim, tem até chamada e vocação, mas no meio do caminho você descobre que aquela pessoa começa a forçar a barra para encontrar e conseguir a posição que ela almeja, que é atrás de um púlpito como esse. Quem verdadeiramente é chamado por Deus, tem seu caráter tratado por Deus, não será perfeito, terá que ter o seu caráter tratado, terá que estar sempre se colocando na condição humilde para continuar sendo tratado por Deus, e é Deus quem vai confirmar a unção que recebeu. A pessoa não precisa fazer nada para isso acontecer. Amém, irmão? Foi isso que aconteceu com Sansão. É assim que Sansão era. Ele cresceu sendo instruído e obedecendo a palavra do Senhor. E por sinal da sua consagração, não podia cortar o cabelo. Mas o poder de Sansão, e nós que conhecemos a história de Sansão, o poder de Sansão estava onde, irmãos? Onde estava o poder de Sansão? Falem bem alto para eu poder ouvir, porque vocês estão de máscara. O poder de Sansão estava onde? Não estava no cabelo. O poder de Sansão nunca esteve no cabelo. O cabelo era o símbolo da consagração de Sansão. Quando Dalila corta o cabelo de Sansão, Sansão perde o poder que Deus dotou a ele, não foi? E aí a gente pensa assim, tal como os filisteus queriam saber, e Dalila forçou a barra para conseguir. O poder de Sansão estava no cabelo. O poder de Sansão não estava no cabelo.
Então por que Sansão só perdeu o poder dele, a força que Deus deu a ele, quando Dalila cortou? Bebe água, bebe um gole aí, já já a gente chega neles. Os cabelos de Sansão, queridos, eram um símbolo da sua consagração a Deus. O que Deus estabeleceu como símbolo da consagração e da manifestação do poder de Deus na vida de Sansão? Ele não poderia fazer o quê? Cortar os cabelos, ter o cabelo cortado. O poder do Espírito de Deus estava sobre ele, então, por uma razão: por causa da santidade. Sansão era consagrado e exclusivo para Deus. Ser consagrado e exclusivo para Deus, qual é o nome disso? Santidade. Ser santo é ser separado e exclusivo para Deus. O poder de Sansão estava na sua santidade. O que acontece quando ele confessa para Dalila e ela corta os seus cabelos? Ele perde a sua força, porque isto é o golpe final que começou, não naquele momento em que ela pegou a tesoura, depois dele confessar. Não, começou na desobediência de Sansão, se unindo com aquela mulher filisteia. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18, também na revista corrigida. 2 Coríntios 6, 14 a 18. O apóstolo Paulo vai nos ensinar o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A palavra de Deus está claramente nos dizendo, nos orientando pelo apóstolo Paulo o seguinte: você é cristão, então você tem que ser separado e exclusivo para Deus, você tem que andar em santidade. Como é que você vai conseguir andar em santidade se você estiver em comunhão com quem não é? Você vai ser tentado a fazer alguma coisa que vai desonrar Deus, para agradar aquela pessoa. Como é que você vai conseguir ser um sócio de uma empresa com um empresário que pensa diferente de você com relação àquilo que é ético e moral? É verdade, existem algumas pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, que não andam pelos princípios e valores bíblicos na sua expressão de religiosidade, ou de religião, ou de vida, mas são pessoas decentes. Na verdade, tem pessoas não crentes mais decentes do que tem alguns crentes, e é uma verdade. Mas Deus estabelece um padrão, porque padrão é fundamental, queridos, para tudo na nossa vida. Aqui na nossa realidade de convivência social, se você senta em uma mesa para almoçar, e uma pessoa se senta, você vai usar garfo e faca, e ela vai usar a mão, enfiando a mão na panela, e pegando com a mão, e comendo e levando a boca, você não vai se sentir à vontade com isso, vai? Você vai se sentir constrangido. Mas se você for na Índia, é assim que eles fazem. É assim que eles fazem. Então é necessário haver um padrão. E esse padrão coloca ordem nas coisas. E Deus é Deus de ordem.
O Senhor está estabelecendo aqui, olha só, ainda que existam exceções, exceção não é a regra é ímpio com ímpio, cristão com cristão, e cristão com cristão que esteja verdadeiramente buscando viver com testemunho cristão. Porque não basta se chamar crente, sabe, ser membro de uma igreja, eu já cansei de falar isso aqui. Porque pode ser crente e está em erro, está em disciplina, e aí você precisa saber com quem que você está lidando. Paulo está dizendo, peraí, você quer arrumar problema? Então vai procurar como namorada uma garota do mundo. Não procure namorar uma menina crente. E por que você está procurando uma menina do mundo? Será que você está agindo igual o Sansão? Já já você vai ver. Por que você está procurando um rapaz do mundo? Será que você está agindo igual o Sansão? Já já você vai ver. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já vou adiantar um pouco aqui. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, séria, por um neurocientista, para buscar explicar por que para casar as mulheres querem os certinhos, mas para namorar elas querem os bad boy. E dá uma refletida sobre isso daí. Pensa na sua adolescência, pensa na sua juventude. As meninas procuravam os bad boy ou procuravam os rapazes que eram os certinhos? Os nerds. Para casar e constituir família, amadurece, chega aí os 25, 30 anos, querem os nerds. Mas para namorar, elas querem os bad boy. Por que disso? A neurociência explica aquilo que é biológico. É que as mulheres passam por um período no mês em que elas estão sujeitas aos hormônios, em que elas são influenciadas, e também por uma influência de origem genética, que vem desde que o ser humano foi criado, e caiu no pecado. E aí quem está falando que caiu no pecado sou eu, e não o neurocientista, em que dentro do processo de seleção natural da espécie, as moças, as garotas, as mulheres pensam mais nos bad boy. O bad boy é o ideal de homem, o cara sarado, o cara bonitão, o cara com tanquinho. Manja, o cara que chega com carrão, não necessariamente porque ele é tanquinho, pode ser até não ter tanquinho, mas chegou de carrão. Por quê? Porque isso traz uma informação que está no inconsciente. Qual é? Seleção natural da espécie. O mais forte é esse que vai produzir uma gestação e uma procriação com qualidade superior. Isso está em toda a criação no que tange aos seres viventes, sobretudo os animais. Vocês entenderam? Entenderam isso? Mas deixa eu te falar uma coisa. Por que é que se prefere os nerds, ainda que barrigudinho, para ser marido? Porque esses são aqueles que dão estabilidade. Esses são aqueles que dão estabilidade. Os outros demonstram, dão a ideia, comunica a informação biológica, inconsciente, de que este é o garanhão para a procriação da espécie. Por isso que existe isso
como característica, sobretudo, quando se é adolescente, está no começo da juventude, até uma determinada idade da juventude. Mas eu ainda estou na mensagem. Paulo diz: não procura fazer associação com quem não tem compromisso com Deus, com quem não tem compromisso com os princípios e valores da palavra de Deus que você aprendeu a viver sob eles. Sansão, embora sendo esse camarada que aprendeu na palavra de Deus, embora sendo esse camarada que tinha todo esse poder de Deus nele, um cara que tinha uma força descomunal, que era como 10 homens, uma força física, esse camarada que foi estabelecido para ser um juiz e um líder, Sansão tinha um problema muito sério. Sansão era refém da concupiscência. E você sabe o que é concupiscência? Concupiscência significa aquele que tem um desejo excessivo pelos prazeres carnais, pelos prazeres sexuais. Alguém que é sujeita às pressões da atração física. Veja o que diz 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17. Também na revista corrigida. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A concupiscência é essa inclinação e esse desejo para satisfação daquilo que a carne está querendo. E aquilo que a carne está querendo é, sobretudo, fortalecida, alimentada pelo que os olhos estão vendo. Juízes capítulo 14, versículo de 1 a 3, mostra claramente o problema de Sansão em relação à concupiscência. Veja o que diz Juízes 14, de 1 a 3. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai esta, porque ela agrada aos meus olhos. O que é que Sansão está dizendo? Papai, o negócio é o seguinte: eu bati o olho nela, cara, é ela. Mas olha o que o pai de Sansão está dizendo: meu filho, tem tantas mulheres lindas, tantas moças lindas aqui no povo de Israel, o que você tem que querer, rapaz? Uma mulher dos filisteus, gente idólatra, gente corrupta, gente violenta, gente que vive aqui oprimindo o nosso povo, o que você tem que se meter com isso? Você é um homem de Deus, rapaz. Mas Sansão diz: é porque ela agrada os meus olhos. Estou cheio de paixão, papai. Cara, eu tenho que ter aquela mulher. O que acontece? Sansão acaba se casando com aquela mulher e sofre uma traição no dia do seu casamento. Mas ele não aprende a lição, ele vai novamente se envolver com outra, dessa vez uma prostituta. Veja o que diz Juízes 16, 1. Ele vai se envolver com uma prostituta e coloca a sua vida em risco. E foi-se Sansão a Gaza, viu ali uma mulher prostituta e teve relações sexuais com ela. Mas não é o Sansão, homem de Deus, o cara consagrado?
Não é o Sansão, o homem de Deus, o cara que Deus estabeleceu para vir ao mundo, para ser juiz, para ser líder do povo. Pois é. Mas Sansão era ser humano como eu e você. E Sansão não colocava limites à inclinação carnal que ele tinha. Depois disso, lá no capítulo 16, versículo 4, nós vemos Sansão novamente se deixando atrair por outra filisteia. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E é esta que vai ser a perdição de Sansão. O que Sansão via nas mulheres filisteias, as mulheres ímpias, que ele não via nas do seu povo? Sansão, ele tinha um sério problema. Qual era o problema de Sansão? Concupiscência. Sansão era aquele cara garanhão, e se ele visse uma garanhona, ele ficava nervoso, aquilo criava um problema para ele. Mas por que Sansão não via isso nas mulheres de Israel? O que é que você espera nas mulheres de Israel? Que sejam castas, que sejam decentes, que se comportem com moderação, que cuidem para não serem confundidas com mulheres que não sejam desse padrão. O que é que se pensa encontrar no meio da igreja? Moças, que sejam moças. Para vergonha da nossa denominação, na década de 90 do século passado, um dia desse, porque nós estamos em 2021, a Convenção Batista Brasileira, as igrejas batistas, tinham uma organização chamada Sociedade de Moças, porque até casar, o valor ensinado para as moças era casar virgem. Porque Deus estabeleceu um homem para uma mulher, e não uma mulher para vários homens, e nem um homem para várias mulheres. E quando Deus colocou na moça, quando ela nasceu, uma coisinha, uma pelezinha chamada ímen, Ele colocou aquilo ali, como colocou na cabeça de Sansão, um símbolo para a sua santidade, que a biologia chama de ímen, que é um símbolo para ser tão somente desfeito com aquele que vai ser o seu marido, aquele que vai pagar o preço para ter o direito. Mas aí o mundo começou a entrar dentro da igreja, e as moças foram começando a deixar de serem moças, e aí já nos fazia mais sentido ter sociedade de moças dentro da igreja batista. E para tentar construir uma situação que pudesse acomodar essa realidade, passou a ter jovens cristãs em ação. Por quê? Porque a gente não vai ficar falando aqui que virgindade é um padrão de santidade estabelecido por Deus para mulher cristã, para moça cristã, para jovem cristã. E eu quero te perguntar, em quantas igrejas você tem ido, batistas ou não, que você vê pastor pregando sobre santidade para as jovens e para os jovens de pureza sexual, para não se corromper, se perdendo no sexo? Por quê? Porque nós passamos a viver numa sociedade extremamente sensualizada. O que você mais assiste no TikTok? O que você mais assiste naqueles videozinhos curtinhos do Instagram e do Facebook? São meninas dançando, se rebolando, sacudindo, com um vestidinho trazido até aqui em cima, mostrando a barriguinha, com roupinha coladinha, ou fazendo exercícios em academia, chamando a atenção. Para quê? Sensualização. Concupiscência da carne e concupiscência dos olhos.
E o que são as músicas, chamadas músicas, que essas meninas estão dançando? É o funk pancadão, é o funk que fala do órgão sexual do homem e do órgão sexual da mulher, e a mulher se fazendo tão somente carne, objeto, por prazer libidinoso, carnal, promíscuo. O que Sansão via nas mulheres ímpias era o que ele não via nas mulheres, nas jovens do povo dele. Nos jovens do povo dele ele via moças castas, moças que queriam ser esposas, moças que queriam constituir família, moças que queriam casar e ficar casadas, moças que queriam casar e serem um casal igual a Glória Menezes e Tarcísio Meira, casada até morrer. Raridade no meio daqueles que são os ícones de sucesso. Quantos casais de artistas você conhece que estão casados há pelo menos 20 anos? E sempre foram casados, um com o outro. Pastor, tem uns aí que eu conheço. A história ainda está sendo contada, meu príncipe. Havia regra. É o mundo que a gente vive. Sansão ia procurar nas filisteias o que ele não encontrava em meio às jovens do seu povo. O que é que ele não encontrava em meio às jovens do seu povo? Moças dignas, moças honradas, moças santas, que queriam um homem de Deus para casar e ser feliz até morrer. Um homem que fosse ser certinho no contexto de obedecer a palavra de Deus e ter honra, dignidade, santidade, pureza, ser um provedor, alguém que não queira viver aventuras, alguém que depois que mascar e sentir o gosto, não vai jogar fora procurando um novo chiclete. Mas no povo de Deus ele não encontrava o que ele queria, embora ele fosse um homem que veio a esse mundo para ser um servo de Deus que cumprisse o propósito do Senhor. A palavra de Deus diz, antes dele encontrar Dalila, que durante 20 anos, depois que ele teve aquela experiência com aquela prostituta, aliás, antes dele ter experiência com prostituta, depois que ele teve a decepção daquele casamento em que ele foi traído, diz a palavra de Deus que ele julgou Israel durante 20 anos. 20 anos, Sansão sossegou. Mas aí ele não aguentou. Foi lá para Gaza, capital dos filisteus, pegar uma prostituta. Caiu com a prostituta. Voltou a ter inclinação, dando vazão a ela, e vai se apegar com Dalila. E com Dalila ele vai construir uma união estável. Porque com ela ele não casa. Ele vai conviver com ela. Com a primeira, ele quis casar. Deu no que deu. Foi para uma prostituta. Agora, ele novamente se apaixona por uma mulher filisteia. E diz, no casamento esse negócio não deu certo não. Quer saber? Vou juntar os panos aqui. Qualquer coisa a gente faz uma união estável. Está tudo certo. O que Sansão via nas mulheres ímpias que não via do seu povo era a sensualidade na maneira de vestir, na maneira de se comportar com licenciosidade, ou seja, despudoradamente, sem se preocupar com santidade. Mulheres que usavam roupas sensuais, provocativas, linguajar que denotava sua falta de pudor, nada diferente do que a gente vê hoje nas mulheres da rua, do mundo, melhor dizendo. Nada diferente. E é terrível, irmãos. Moças lindíssimas, que você diria assim, filhinha de papai, promíscuas.
Aquilo que o mundo, que é o sistema que rege a sociedade, oferece, é desse jeito. É atraente, é lindo, é sensual, é cheiroso, é gostoso, é igual o fruto do pecado. Diz a palavra de Deus: e vendo Eva que o fruto era atraente, apetitoso ao paladar, ou seja, ficou com boca cheia d'água só de estar olhando o fruto, depois de tentada por Satanás, pegou do fruto e comeu. O que aconteceu? Nós chegamos ao texto em que até ali Deus estava com Sansão. Irmão, olha que coisa terrível, tremenda. Qual era o símbolo do poder de Sansão? Porque o cabelo representava o quê? Santidade. Um sinônimo para santidade, alguém me dá? Obediência. O que foi que Deus mandou que Sansão não fizesse? Cortar o cabelo. E apesar de toda aquela falta de pudor e apesar de todo o descontrole da concupiscência de Sansão, não por causa de Sansão, porque Deus não trouxe Sansão ao mundo por causa dele, Sansão. Deus trouxe Sansão ao mundo por causa de quem? Do seu povo. Lembra que Jesus disse: haverá no último dia aqueles que vão dizer assim, no dia do julgamento, quando forem condenados, vão dizer: mas Senhor, espera aí, em teu nome nós curamos pessoas enfermas, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, nós pregamos o evangelho. E Jesus dirá: mas eu nunca vos conheci. E por que é que pessoas foram curadas, demônios foram expulsos de pessoas e pessoas se converteram ouvindo o evangelho? Porque não era por causa deles que estavam pregando, curando e expulsando demônio, era por causa das pessoas que precisavam de Jesus. Amém? Não era por causa de Sansão, era por causa do povo de Deus. Apesar de Sansão, Deus estava cumprindo aquilo que ele estabeleceu pela sua vontade. Por isso, quando Sansão vai lá para Gaza, ele procura a prostituta, ele passa uma noite tendo relações sexuais com a prostituta, os soldados vêm, eles cercam a cidade. Sabe o que Sansão faz? Sansão ainda tem o poder que Deus colocou nele. Ele vai lá e arranca as portas com seus umbrais. Você pode imaginar uma porta desse tamanho? Eu não conseguiria carregar aquela porta. Agora imagine uma porta de uma cidade. Meu irmão, a porta de uma cidade era algo mais ou menos da altura desse objeto aqui, e da largura de uma porta até outra, porque tinham que entrar pessoas, tinham que entrar carroças, tinha que entrar animais. Era algo muito grande, tinha que ser grossa. Eram portas feitas de troncos cerrados no meio. Você pode imaginar a força que é preciso um homem ter para sozinho arrancar com os umbrais e carregar nas costas até uma montanha e largar lá. Apesar de que ele estava em pecado, Deus estava dizendo: eu estou fazendo isso não é por causa dele, Sansão, é porque eu estou fazendo em favor do meu povo que está sendo oprimido. Irmãos, nós precisamos ter inteligência, conhecer a palavra de Deus. Deus usa um camarada que não era crente, Deus usa um camarada que não era da origem do povo de Deus lá em Abraão. Deus usa um camarada que é um rei ímpio, idólatra, chamado Ciro, e usa esse homem para a libertação do povo de Deus que estava escravizado. A gente fica às vezes orando, pedindo: Senhor, coloca homens de Deus, crentes na prefeitura. Senhor, que o prefeito seja um crente. E a gente fica querendo que saia do nosso meio um crente. Um dia desse nós tivemos um camarada que foi presidente da Câmara Legislativa Federal do Brasil, um homem que tinha programa no rádio para dizer: o povo merece respeito. E foi um dos piores corruptos que nós já tivemos na história do nosso país. E o que é que nós precisamos orar e pedir a Deus? Senhor, que aquele que está lá, ele seja digno, honrado, faça com honestidade, e assim como o Senhor usou Ciro, usa ele para fazer o bem pela nossa nação.
Mas o cara não é um cristão, ele não é batista, ele não é evangélico. O que a gente faz? A gente fica olhando só os defeitos que ele tem. A gente nem vê o que ele está fazendo de bom. A gente escolhe um lado político, uma ideologia, para ser inimigo. Meu irmão, conheça a Bíblia, a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus tem maior chance para não cair em erro. Conhecereis a verdade vos libertará, diz o Senhor Jesus. Não era por causa de Sansão, era por causa do povo de Deus. Mas quando Sansão, por fim, cede a Dalila, quando ele chega ao ápice da sua loucura, no sentido de agir de forma errada, ele entrega o que lhe faltava, o que ainda não faltava, o que ele ainda tinha de obediência a Deus, que era o símbolo da sua obediência. Ele diz: se rasparem a minha cabeça, eu perco a minha força. Ele perde a força por quê? Porque raspando a cabeça, ele estava dizendo: eu estou entregando definitivamente toda a minha santidade e todo o vínculo que eu tive até aqui com o meu Deus. Meu amado, você pode ser um crente que está cometendo um erro, que está fazendo errado, e Deus está muitas vezes, quem sabe, segurando as pontas na tua vida por causa da tua família, porque por você seria fulminado. Mas se você entregar o que falta da aliança que você fez um dia com Deus, acabou. Sansão fez isso. O que aconteceu com ele? Primeira coisa, foi preso. Segunda coisa, arrancaram os olhos de Sansão. Cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê, a concupiscência. Sansão não pôde mais ser conduzido pela tentação da concupiscência. Mateus capítulo 18, versículos 7 a 9. Veja o que diz o Senhor Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Diz a história que Santo Agostinho, que era um monge católico, e um homem temente a Deus, e um homem que influenciou a cristandade, lutava tanto contra a inclinação carnal, que um dia ele resolveu tomar uma atitude radical. Ele a si mesmo se emasculou. Ele pegou o seu órgão e o decepou. Não é isso que Jesus está dizendo para pegarmos na literalidade, dizer, é o meu olho que me cega porque eu tenho essa inclinação para pornografia. É o meu olho que me cega porque eu não posso ver uma mulher na rua, que aquilo fica na minha cabeça, e é a minha mão que me leva a corromper porque eu vou para a masturbação. Jesus não está querendo dizer, não disse em momento nenhum, não é isso que o Senhor está querendo dizer, corta fora, não. Ele está dizendo, tome providências para que o que te inclina para o pecado, você fuja dele. O poder de Sansão, querido. Aconteceu alguma coisa no som aqui que mudou. Tá bom aí? Está me ouvindo.
E acontece, rinite alérgica faz isso. Então aqui eu acho que aconteceu alguma coisa aqui no retorno, que enfim. O que aconteceu com Sansão? Foi preso, o olho foi vazado, ele foi levado, aprisionado. Diz o texto que ele foi colocado no fundo, no cárcere. E lá no cárcere, o que eles fizeram? Ele não era o fortão, ele não era o cara que matou 1000 soldados nossos só usando uma queixada de burro. Então foi o seguinte: a partir de agora ele vai ser o burro. Colocaram um moinho era uma pedra que ficava sobre outra pedra, e essa pedra por cima ela girava e tinha um buraco por onde se colocava os grãos de cereal. Os grãos entravam, essa pedra que ela tinha uma parte oca, os grãos quando entravam ali, elas acabavam passando por essa pedra que esfregando na outra, ia esfregando até sair o pó, que depois seria usado como farinha para fabricar pães e outras coisas, bolos. E agora está lá Sansão, sendo usado como burro, empurrando aquela grande pedra de mó para moer os grãos para a cidade de Gaza. Cego, com os olhos vazados. Aí a gente vê, em algum momento, parece que a coisa foi assim, né? Ele é preso, os olhos são vazados, ele é colocado como burro. 2 dias seguintes, uma semana depois, estão fazendo uma grande festa lá no templo de Dagon. E aí Sansão é colocado lá, o cabelo dele já cresceu, ele empurra as pilastras e tudo cai. O cabelo cresce assim em uma semana? Não. O cabelo vai demorar para crescer. Vai demorar. Quanto tempo leva para um cabelo chegar até aqui? O meu cabelo uma vez chegou até aqui. Eu fiquei 1 ano sem cortar para chegar até aqui. Isso eu era adolescente. Hoje acho que levaria mais tempo. Levou um bocado de tempo. O poder de Sansão não voltou de uma hora para outra. Seu cabelo foi crescendo novamente. E sabe o que foi crescendo junto com o cabelo de Sansão? Sansão agora está ali, humilhado. Ele não é mais o cara poderoso que ele era. Ele não é mais o garanhão que ele era. Ele não é mais o cara que tem aquela beleza, que está todo arrebentado ali. Ele não é mais aquele cara que te sentia, eu tenho a força. Agora ele é o burro que empurra a moenda dos cereais de Gaza. Cego, olho vazado. E ser colocado naquele fundo de poço moral levou Sansão a ter uma postura de humildade. Tem um ditado que diz: quer saber quem é a pessoa? Dá poder para ela. E não é que é uma verdade? O cara vem às vezes numa situação humilde, botou ele numa posição, já se sente assim, já se acha o cara, já começa. Quer saber? Dá poder para ela. Sansão perdeu o poder, agora ele tem o quê? Que construiu humildade. Saber que ele não é nada do que ele achava que ele era. Meu irmão, você não é nada do que você acha que você é. Se tudo que você confia é na vaidade, na força do teu braço, nos relacionamentos que você tem, no emprego que você está exercendo, na atividade profissional que você tem, os diplomas que você tem lá, tudo isso, diz o sábio, tudo isso é vaidade. Isso tudo vai passar. Sansão não só teve o cabelo dele crescendo, Sansão começou a ter o que ele não tinha. Ele passou a ter, por espontânea vontade, comunhão com Deus. Aquele momento, aquela situação levou Sansão a construir o relacionamento com Deus que ele sempre deveria ter tido. E à medida que o cabelo dele está crescendo com ele também o quê? A comunhão dele com Deus. À medida que o cabelo dele está crescendo o quê, irmão? A comunhão dele com Deus.
Comunhão com Deus gera o que, irmão? Santidade. Você quer vencer o pecado? Você quer vencer a inclinação para fazer o que é errado? Tua carne mexe com você. Você tem concupiscência como Sansão ou parecido. O que vai fazer você ser capaz de vencer isso? Você nunca, eu estou dizendo, você nunca vai ficar liberto disso totalmente. Satanás sempre vai usar isso de tempos em tempos, voltando para oferecer para você. Mas você vai resistir, porque a palavra de Deus diz: resista ao diabo e a gente resiste o diabo com santidade. E o que é que crescia também junto com o cabelo de Sansão? Santidade, comunhão com Deus. A tal ponto que quando Sansão é levado para ser humilhado, para deleite de toda Gaza, dentro do templo de Dagon, certamente devia ser uma festa da colheita, em que iam colocar lá festas em honra ao seu ídolo. Amarram Sansão próximo de 2 pilastras de sustentação daquele lugar. Sansão sabe, tem milhares de pessoas aqui. E por que a gente sabe que são milhares? Porque a palavra de Deus diz que aquilo que vai acontecer, Sansão leva à morte mais filisteus do que ele levou durante toda a vida dele. E só de uma feita ele matou 1000 soldados filisteus. Tinha milhares de pessoas. Aquilo devia ser uma construção portentosa, muito grande. E Sansão ora a Deus e pede: Senhor, o Senhor me fez vir a esse mundo por um propósito, livrar o teu povo da opressão dessa gente. Eu finalmente entendi a razão da minha existência: dar prazer ao teu coração. Então, se agrada ao Senhor, me devolve a força e o poder que o Senhor me deu, para que eu, ainda que seja a última vez, eu use para cumprir o propósito que o Senhor me criou para ter. Deus capacita ele, dá o poder de volta, e ele consegue mover aquelas pilastras, e todo mundo que está ali é soterrado. Meu irmão, minha irmã, quem de nós aqui é melhor do que Sansão? Todos nós. Deus tem um propósito em fazer registrado nas páginas sagradas, e um propósito em ter feito Sansão vir ao mundo, não apenas ali para ser um libertador de Israel, um juiz de Israel, mas para ser exemplo para mim e para você. O que a gente aprende aqui com Sansão é: primeiro, não negocie a tua santidade. Não negocie a tua santidade. Anote isso para você não esquecer. Seja um cristão que busca viver com autenticidade. Guarda aquilo que Deus está falando com você. Anote aí. Não negocie a tua santidade. Salmo 1 na NVI diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Você não quer passar pelo que Sansão passou? Você não quer vivenciar uma realidade parecida? Primeira coisa, não negocie a santidade. Seja obediente a Deus. Segundo, o que nós aprendemos com a história de Sansão é que se perdermos a nossa comunhão, nós a perderemos em 1 segundo quando pecamos. A gente leva um tempo para construir uma experiência de comunhão e santidade com Deus e manifestação da glória de Deus, mas nós podemos perder isso em 1 segundo, mediante uma palavra que denote
aquilo que está dentro do nosso coração, com uma atitude que vai nortear nosso futuro. Por isso, toma cuidado com o que sai da tua boca. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Cuidado com as decisões que você toma, porque a gente perde a bênção de Deus em um segundo. Terceiro, recuperar a unção leva tempo e exige um caminho de volta em humilde submissão. Sabe por que tem muita gente que não prospera? Porque até reconhece que errou, mas não volta lá para corrigir o que fez errado. Reconhece que errou, mas reconhece só para si. Não faz quem viu errar o seu erro ser exemplo para que os outros não façam. Recuperar a unção leva tempo e exige um caminho de volta em humilde submissão. Causa um prejuízo terrível. Por isso, leva tempo e exige um caminho de volta em humilde submissão. Os olhos de Sansão foram vazados. Ele não podia mais se deixar levar pela vaidade e concupiscência. Ele foi tornado escravo, ele foi humilhado. Ele refez a sua comunhão com Deus pelo arrependimento e obediência em busca de consagração, e isso levou tempo. Reconstruir é muito mais custoso e dolorido e leva mais tempo. Pensa sobre isso. O que essa palavra de Deus, o Espírito Santo tem comunicado a você nessa manhã? Meu irmão, minha irmã, não se deixe levar pela concupiscência, pela arrogância, pela vaidade, pela autossuficiência. Sansão, ele era quanto mais. Não adiantava estar falando para Sansão que ele está fazendo, que ele quer fazer errado. Ele insistiu em errar. O pai dele disse: rapaz, mas o que você está indo procurar lá fora, cara? Deus tem tudo para você aqui, cara. Mas Sansão queria fazer do jeito dele. Sansão quis dar voz e ação. A voz maligna que incentivava as inclinações que ele tinha. Se nós fôssemos talvez avaliar Sansão neurocientificamente, talvez fosse dizer assim: Sansão certamente era assim, ele tinha essa coisa por sexo, por mulheres, porque Sansão, sendo um homem tão forte, Sansão certamente tinha um metabolismo muito acelerado, e Sansão vivia sobre muita carga de testosterona. Mal comparando, Sansão devia ser como um touro reprodutor. E por isso Sansão tinha essa fragilidade, essa fraqueza, essa inclinação terrível. Querido, talvez, certamente Deus constituiu o físico, o corpo de Sansão muito diferente em termos de potencialidade que a maioria de nós, seres humanos normais. Mas Sansão era dotado de espírito, alma, capacidade racional, capacidade para ouvir, aprender e desejar obedecer. Por isso, a palavra de Deus nos instrui que nós devemos mortificar a carne, porque nos deixarmos conduzir por ela nos levará à morte. Não se deixe levar pela concupiscência, pela arrogância, pela inclinação para fazer do teu jeito. Tenha absoluta convicção
de que o que você pretende ou que o que você está fazendo não é do teu jeito, diferente do que é a vontade de Deus. Não deixe que o diabo cobre seu preço, porque o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23. E para que isso não aconteça, não caia no pecado. Refaça a sua comunhão com Deus, refaça a tua aliança com Deus, vigia para você não cair. E se você é alguém que já caiu, e você está afastado da comunhão com Deus, você está desligado da membresia da igreja, ou talvez você nem esteja desligado da membresia da igreja ainda, não deixe que isso aconteça. Reconheça teu erro, seja humilde. Não permita que seja necessário ter os teus olhos vazados e você ser escravizado e colocado para empurrar uma moenda. Arrependa-se, confesse, peça perdão. Talvez haja consequências sociais que você vai ter que sofrer e vai ter que conviver com elas, mas você pode construir um futuro diferente, um futuro novo, um futuro abençoado por Deus. Você não precisa morrer como Sansão, empurrando as pilastras. Você pode construir um futuro de bênção, porque a palavra de Deus diz que para Deus, quando nós nos arrependemos, confessamos e pedimos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Então diga para Deus: Senhor, eu me arrependo, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, eu peço pela tua graça, me visita nessa hora, me visita nessa manhã, me conceda a bênção do teu perdão, restaura a minha comunhão com o Senhor. Eu entendo que será necessário um processo, um caminhar de volta, que não será fácil, que eu precisarei exercer humildade contigo, humildade com a igreja, humildade com a liderança, humildade com a minha família, humildade. Mas eu creio na tua palavra que diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu me coloco agora diante do Senhor. Eu quero parar hoje eu paro. Eu decido agora de ficar dando essa desculpa de que eu sou fraco, de que a minha carne é fraca, de que eu não consigo. É claro que eu posso conseguir. É uma questão de decisão e eu decido hoje. Seja qual for a realidade. Eu não estou falando aqui de pecados sexuais somente, não. Eu estou falando de pecados. Aquilo que tem afastado você de Deus, aquela inclinação para fazer do teu jeito e não do jeito de Deus, a tua arrogância, a tua prepotência, a tua petulância, a tua indisposição para ouvir Deus, para fazer do jeito que você acredita que é o certo e não do que Deus diz. E você hoje quer corrigir isso? Em nome de Jesus, envergonha Satanás que te influenciou. Se você está aqui, fique em pé e diga para Deus: Senhor, eu quero e começo hoje. Eu não vou esperar acontecer igual Sansão, não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus pela tua vida. Esse aí, você e Deus e o diabo aí. Abre a tua boca e fala para Deus: Senhor, eu quero. Eu sei que isso não é uma coisa que o Senhor que vai fazer, não. Sou eu com o Senhor. Eu estou entrando agora nesse processo de volta com o Senhor. Eu estou entrando nesse processo agora. Senhor, ainda que eu tenha maculado o meu corpo, eu agora consagro o meu corpo para o Senhor. Ainda que eu tenha desonrado a santidade do Senhor na minha vida e no meu corpo, eu consagro agora eu consagro agora a minha vida ao Senhor, Pai. Eu não quero isso não. 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 Eu vou ser quem o Senhor quer. Eu não vou mais ficar ouvindo essa voz que diz para mim daquilo que eu posso ter, daquilo que eu posso usufruir, daquilo que eu posso construir. Se o Senhor não vai comigo, eu não quero. Eu reconheço que eu não posso ser abençoado se não for
sob a direção do Senhor. Você está em casa, Deus está falando com você, fique em pé aí onde você está também. Essa atitude é para você confrontar os espíritos imundos que te influenciaram e sabem a fragilidade, a fraqueza que você tem, sabe dessa inclinação que você tem para fazer, porque isso é algo que foi construído em você. Talvez você tenha sim, na sua constituição fisiológica, na sua constituição biológica, talvez você tenha sim uma ação de hormônios que provocam você ser e ter certas atitudes e predisposição, mas você tem uma razão, você tem uma consciência, haja de acordo com ela, não se permita ser levado por esses impulsos. Você não é apenas carne, você é um ser criado para estar à imagem e semelhança do Senhor. Consagra a tua vida ao Senhor agora, rejeita isso, toma uma atitude de revolta contra o mal, contra o pecado, contra o mundo, o sistema que rege a sociedade, contra a carne, e declara agora: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero ser um vaso de honra, eu quero ser um vaso de bênção. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmão, você pode ficar em pé, você pode também renovar a sua aliança com Deus. Você pode dizer: Senhor, Senhor, essa palavra também é para mim, e nesse momento eu agora renovo a minha aliança com o Senhor, eu reafirmo o meu compromisso de buscar viver em santidade. A tua palavra diz: aquele que pensa que está em pé, tome cuidado para não cair. Senhor, essa palavra é para mim também, para que eu vigie no meu passo, de modo que eu não venha cair, de modo que eu não venha sofrer as consequências, de modo que o teu povo, de modo que a minha família não venha sofrer as consequências disso. Eu não quero, Senhor, não quero ser como Sansão, não. Eu quero que o Senhor invista em mim. Obrigado por tua palavra que me mostra, Senhor. Tua palavra não esconde as fragilidades dos grandes homens que serviram ao Senhor no passado. Tua palavra não esconde a impaciência de Moisés que o levou a pecar. Tua palavra não esconde a impaciência de Abraão que o levou a pecar. Tua palavra não esconde a inclinação carnal de Davi que o levou a pecar. A tua palavra não esconde a fraqueza de caráter de Pedro que o levou a pecar. E eu te agradeço pela tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Eu fui feito para adorar o Senhor, eu fui feito para honrar o Senhor. Eu quero ser um vaso de honra na tua mão, Senhor. Eu quero declarar isso para ti. Eu estou aqui para te adorar, Senhor, e eu aqui na tua presença, Senhor, declaro isso. E eu renovo a minha aliança com o Senhor para vigiar mais, para obedecer mais, para estar mais pronto e predisposto a obedecer a tua palavra, para conhecer a tua palavra, a Bíblia Sagrada, ter comunhão com ela, para que eu possa conhecer os princípios e valores do Senhor, para que eu possa desenvolver pela oração maior comunhão com o Senhor, que me fortaleça e me capacite com humildade e a força e a unção do poder do Senhor Espírito Santo, para me tornar mais que vencedor sobre todas as coisas por Jesus Cristo, e ser um vaso de honra para a tua glória, para abençoar minha família, para ser instrumento do Senhor com a igreja, para ser instrumento do Senhor para a transformação da realidade desse Brasil e do mundo, para a glória do teu nome. Aleluia. Diga para o Senhor: eu renovo a minha aliança contigo, Senhor. Aleluia.